E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Classinho, professor de Geografia do Brasil, da equipe de Ciências Humanas do Impacto Cursos. Hoje nós vamos trazer mais uma aula para vocês. Agora nós estaremos iniciando, abordando sobre a agricultura no Brasil, desenvolvimento agropecuário. Essa primeira aula, claro, ela vai ser introdutória, a gente vai caracterizar os sistemas agrícolas, entender como se deu o desenvolvimento da agropecuária no Brasil ao longo da história, mas nas próximas aulas nós vamos fazer uma abordagem mais aprofundada, tá certo? Antes nós vamos trazer aqui uma frase de Euclides da Cunha que fala o seguinte: o sertanejo é antes de tudo um forte. Então não tem como a gente falar em agricultura e não lembrar de Euclides da Cunha, do livro dele Os Sertões, né, que fala a Cadela Baleia, por aí vai. Então, particularmente eu acho um livro fantástico, né? Por sinal, eu deixo como sugestão de leitura para vocês na nossa literatura, a literatura nordestina, a literatura brasileira, ela é muito forte, muito rica e fala. Então, nós temos vários momentos que vai abordar justamente a atividade agropecuária brasileira, tá certo? Mas trazendo aqui para nossa aula, nós vamos caracterizar um pouco o nosso campo, né? Então, o campo brasileiro, a parte rural brasileira, ao longo da história, foi caracterizado pelos grandes latifúndios. E o que são os grandes latifúndios? São as grandes propriedades, né? Onde nós temos grandes extensões de terras concentradas na mão de poucas pessoas. Mas por que isso? Aí a gente vai fazer o apanhado histórico. Por exemplo, a primeira divisão territorial brasileira foi as capitanias hereditárias, né? Onde você tem grandes lotes de terras que vai pertencer a apenas uma pessoa. Então, uma pessoa, dono de tudo aquilo, um donatário, né? Olha que massa, que interessante. Então, nós tivemos 15 capitanias, o resultado só vieram 12. Mas aí você percebe a elevada concentração de terra que vai implicar na concentração de renda atual. Então, essa concentração de renda hoje, ela é fruto de todo um processo histórico que não se resume às capitanias hereditárias, mas você vai pegar também o que? As próprias sesmarias, né? Um parcelamento de terra que você vai estar doando. Então, o donatário vai doar parte das suas terras, vai repartir, mas ainda constitui uma grande concentração de terras, né? Posteriormente, a própria Lei de Terras de 1850 também corrobora com essa concentração de terras. Por quê? Porque a gente vai ter um momento que só vai ter terra, só vai ter direito à terra quem comprar do Estado, ou até mesmo quem o Estado autorizar a posse. Então isso fez com que grande parcela da população brasileira, principalmente os ex-escravos lá no final do século XIX, não tivesse acesso às terras e que hoje essa população é marginalizada e não tem acesso também à renda. Então tudo, não tem como a gente analisar algo hoje sem entender o processo histórico, entende? Outra coisa, de 1950 a 1980, então, na segunda metade do século XX no Brasil, nós tivemos um incentivo para o desenvolvimento da monocultura, principalmente a partir da década de 90, década de 70, perdão, quando nós temos ali a crise do petróleo em 73, e há um incentivo do governo ao desenvolvimento da cana-de-açúcar, a monocultura da cana-de-açúcar com o pró-álcool. Então, a gente tem os governos de Vargas, os governos de JK, o governo militar. Então, todos eles, quando vai falar de campo brasileiro, quando vai falar sobre agropecuária brasileira, um incentivo à grande propriedade, os grandes produtores rurais. Enquanto isso, as pequenas, né, e médias propriedades, elas ficam sem um incentivo. Então, a agricultura familiar, de certo modo, ela vai ser marginalizada. E boa parte dessa população ela não consegue mais se manter no campo. Enquanto as grandes propriedades têm incentivo, têm isenção de impostos, têm financiamento, os pequenos agricultores, a agricultura familiar, as pequenas e médias propriedades ficam à mercê, ficam marginalizadas dentro do processo. E isso vai culminar o quê?
com o intenso êxodo rural. E esse momento do êxodo rural ele começa a ascender na década de 60, claro que vai ter outras variáveis que nós vamos detalhar aqui, inclusive daqui a pouquinho, né? A própria mecanização do campo, a Revolução Verde, tudo isso vai incentivar a saída do homem do campo, né? Esse processo que nós estamos falando de saída do campo em direção à cidade, como a partir da década de 60 no Brasil foi de forma muito intensa, dá-se o nome de êxodo rural, que nós já vimos lá quando trabalhamos sobre urbanização. Então nós temos aí o êxodo rural. E além disso, nenhum governo brasileiro efetivou a reforma agrária, que é uma tentativa de retirar essa população marginalizada das grandes cidades e ir para o seu habitat natural. Não falaria habitat natural, mas o seu ambiente, né, anterior, que seria o meio rural. Eu já conheci várias pessoas, em entrevistas, em pesquisas, eu falo: você veio de onde? Eu vim lá do sertão, eu vim do interior, eu vim da fazenda. E aí, o senhor gostaria de voltar? Gostaria, senhora, gostaria de voltar? Gostaria também. Por que não volto? Porque não tem como viver, não tem como sobreviver sem... Você não tem perspectiva, percebe? Então, o governo brasileiro foi muito falho, isso ao longo de toda a história. Nenhum governo brasileiro efetivou a reforma agrária. Nós tivemos tentativas, né? Mas o processo ele foi muito falho, infelizmente. Nós tivemos muitas oportunidades, mas que não se efetivou, infelizmente. Então, esse é um dos principais motivos que leva ao subdesenvolvimento brasileiro, né? E a elevada concentração fundiária, que é a concentração de terras, e também a concentração econômica. Então, fruto de todo esse processo histórico. Aqui, a gente tem que entender que, mesmo no Brasil, nós tivemos um dos fatores repulsivos, né, da população do campo, foi a própria Revolução Verde, que vai ocorrer aqui no Brasil entre as décadas de 60 e 70, com o processo de mecanização do campo, que é quando os tratores começam a tomar conta do campo brasileiro. Professor, a partir da década de 50 nós já tínhamos os primeiros tratores, mas esses tratores eles vão bombar aqui no Brasil justamente a partir da década de 60 e a partir da década de 70, com incentivos governamentais, com financiamento dos bancos. Então tudo isso vai gerar esse processo de mecanização, e que nós temos assim, benefícios e malefícios. Quais são os benefícios entre aspas? Nós vamos ter um aumento da produtividade com a mecanização, né? A gente vai ter um aumento da produtividade, mas em contrapartida nós temos também um aumento do desemprego. Nós vamos ter o aumento da produtividade, por exemplo, com os insumos agrícolas. Entre esses insumos, eu destaquei aqui para vocês os agrotóxicos, que hoje é um debate muito grande a respeito dos agrotóxicos, os fertilizantes, os herbicidas, os inseticidas, os pesticidas, os larvicidas e tantos outros. Fator positivo disso aí, aumento da produtividade. Isso possibilita com que o campo brasileiro consiga abastecer o nosso país e, além disso, abastecer grande parte do mundo. Desde então, o Brasil começa a se tornar o chamado celeiro do mundo. E hoje o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e matérias-primas de todo o nosso planeta. Isso graças, claro, à utilização. Mas professor, a utilização de agrotóxicos, por exemplo, dos insumos agrícolas, vai provocar os efeitos colaterais. Sim, sem sombra de dúvida. Mas tivemos o fator positivo, que foi o aumento da produtividade. Então, se tem um efeito colateral, cabe os órgãos responsáveis, a própria Anvisa, Vigilância Sanitária, os órgãos da área de saúde, Ministério da Saúde, fazer um acompanhamento, porque nós temos os tipos que causam efeitos colaterais e os tipos que não causam. Claro que naquele momento, lá na década de 60 e 70, ainda não tinha um resultado disso, era o momento inicial, a Revolução Verde, todo mundo, mas hoje nós já temos dados. Apesar de que
recentemente nós tivemos a maior liberação de agrotóxicos na história do Brasil. No ano de 2019 nós tivemos mais de 300 agrotóxicos liberados, inclusive que são proibidos em todo o mundo. Isso está gerando um debate porque a própria União Europeia não quer mais consumir alguns produtos brasileiros por conta do elevado índice de agrotóxicos. A própria Ásia, países da Ásia também fez um boicote em relação aos nossos produtos. Então há essa discussão e que precisa ser averiguada pelos nossos representantes. Ainda falando sobre a questão dessa modernização do campo brasileiro, a própria Revolução Verde, o fator positivo vai ser o aumento da produtividade, só que nós temos também um fator negativo. Então qual vai ser esse fator negativo? O desemprego estrutural. E o que é o desemprego estrutural, gente? É quando nós temos, tipo assim, acabou aquele tipo de trabalho, ele não deixa de existir. Porque agora eu tenho uma máquina que realiza aquele trabalho mais rápido e melhor. Isso vai me possibilitar um aumento significativo em minha produtividade, percebe? Então, isso aqui nós temos o desemprego estrutural com a utilização, a substituição das máquinas pelos nossos trabalhadores, né? Isso vai se tornar um fator repulsivo e vai intensificar essa migração rural urbana. E é a partir daí que as grandes cidades começam a receber um grande fluxo migratório, principalmente as cidades da região sudeste, com destaque para o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, e o campo brasileiro começa a ter esse êxodo, né? Esse êxodo rural que vai ser muito forte no Brasil até a década de 80. A década de 80 dá uma relaxada, não significa dizer que acabou a migração rural urbana. Ela ainda existe até hoje, onde nós temos 10% da população brasileira vivendo na área rural e 90% na área urbana, mas deu uma diminuída significativa.